Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Mais um dia aí da gente estudando a palavra de Deus acerca da morte e ressurreição de nosso Senhor. Mais um dia ao vivo, buscando juntos o entendimento que Deus pode nos dar e tem nos dado através de sua palavra, que pelo seu Santo Espírito podemos Eita, podemos entender, podemos pregar, falar desse evangelho. E seria muito bom se guardássemos bem o que temos tratado esses dias, o que temos falado nesses dias, tratar isso como algo importante para a nossa fé, porque todo o plano de Deus focalizava justamente esses dias, tinha tudo a ver exatamente com o tempo que estamos vivendo aqui e agora. Tudo aquilo que o Senhor fez por meio de Jesus Cristo tem o seu clímax quanto à obra sacerdotal de Jesus nesse tempo. A sua obra plena é quando ele retornar. Aí será a plenitude de tudo aquilo que ele vai fazer por nós. Mas ali ele já virá como o grande rei, não como sacerdote, porque a sua obra sacerdotal ele realizou aqui e realiza nos guardando dia a dia, advogando por nós na presença do Pai. Mas quando ele voltar, a obra sacerdotal não terá mais esse lugar, porque seremos refeitos à sua imagem e não haverá mais justificação, não haverá mais o papel do bom advogado, do intercessor à destra de Deus, porque já não estaremos mais na situação de pecadores. Então nós estamos vivendo esse momento de guardarmos, de entendermos essas questões tão importantes para a nossa fé, tão fundamentais. E para complementar, além do que nós estamos vendo aqui no Evangelho de Mateus, amanhã de manhã nós teremos a nossa devocional aqui ao vivo pelo Facebook, antes da nossa aula de escola dominical, e eu tratarei ali de 1 Coríntios capítulo 15, lembrando da importância da ressurreição para a nossa fé. E como eu tratei de Mateus capítulo 27 ontem, e empolguei e fui até o final do capítulo, nós iremos hoje aqui em Lucas capítulo 24. Será Lucas capítulo 24, que é um interregno aí, é um momento aí entre o capítulo 27 e 28 de Mateus, uma história que o Evangelho de Mateus não traz e que, portanto, nós temos apenas em Lucas aqui esse relato da forma como está aqui. Não temos lá em Mateus. Quero dar uma boa noite aí pro pessoal que está entrando, que está mandando boa noite. Para Zi, para Andréia, para todos mais nossos irmãos aí que estão fazendo parte dessa live hoje à noite. Eu agradeço muito a presença de vocês, agradeço muito esse acompanhar dessas lives nesses dias aí. Muito, muito me dá o prazer de sua presença aí, tá joia? Eu acho que já dá para nós fazermos a leitura, já deu bastante tempo aí para o pessoal entrar. Boa noite, mamãe. Ó, minha mãe aí entrou também. Aqui, só preparando o texto. É isso. Vamos orar para nós iniciarmos. Boa noite, papai. Vamos orar para nós iniciarmos aqui. Você vai abrindo aí, deixando a sua Bíblia aberta em Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13.
Lembrando que a gente acabou tratando ontem aí da parte que seria hoje. Desculpa, empolguei demais. Mas é bom que assim a gente estuda outro trecho da Palavra de Deus. Deus amado, abençoa-nos nesse tempo, abençoa-nos nesse momento, para que possamos, através da Tua Palavra, entender mais das Tuas coisas, entender mais, ó Deus, do quão bom Tu és, e de um momento tão singular, ó Deus, na história de redenção do planeta, da Tua Igreja e daquela que o Teu Filho se propôs a viver conosco, ó Pai. Dá-nos da Tua graça, dá-nos no Teu ensino, em nome de Jesus nós imploramos. Amém. Então, Lucas capítulo 13, 24, a partir do verso 13, a palavra do Senhor nos diz: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, 2 discípulos, 2 dos apóstolos, distante de Jerusalém, cerca de 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: Quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavra, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas, depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Essa é uma das histórias da ressurreição de Jesus mais conhecidas. E, obviamente, ela sempre traz detalhes que nós precisamos nos atentar e que cada vez que olhamos para ela, esses detalhes dão uma alterada dependendo da perspectiva com que nós temos abordado esse tempo da morte e ressurreição de Jesus. E eu tenho aqui abordado justamente essa visão que os discípulos de Jesus têm tido, que é fruto da incredulidade deles. Que eles não são tão distantes de Judas no comportamento. Eles traem Jesus de uma certa forma, diferente de Judas, que entrega Jesus na mão de seus inimigos, mas os discípulos
eles demonstram não serem de muita confiança quando o seu mestre precisa deles, entre aspas, né? Pelo menos dentro de uma situação normal, quando você vê alguém que você gosta sendo capturado injustamente, eles fogem, eles temem. Temos visto que isso é justamente para que todos saibam e entendam que toda a obra de Cristo é de inteira responsabilidade dele, Jesus. Que ele não precisa de nós, ele não conta conosco, ele não depende de qualquer ação de nossa parte, ele não precisa das nossas capacidades, da nossa coragem, da nossa iniciativa. Nós é que precisamos crer no que ele diz. E esses dois discípulos aqui, que andavam, eram daqueles que andavam com os apóstolos e com Jesus, porque você tinha os apóstolos que eram os mais próximos, mas você tinha aqueles discípulos também, em alguns momentos chegou a ter 70, que andavam próximos de Jesus e com os apóstolos. Eles já tinham ouvido sobre a ressurreição de Jesus. Já lhes chegara a notícia de que Jesus havia ressuscitado. Mas perceba que a incredulidade em seu coração é algo tão poderoso que eles têm isso como escama diante dos seus olhos que o impedem de ver que ao lado deles estava o próprio Senhor Jesus. Entenda que a incredulidade deles em aceitar que Deus se fez pecado por nós, se entregou na mão de seus algozes, morreu, de que esse Deus está seguindo o seu plano e de que ele havia afirmado que ressuscitaria, portanto, não havia razão alguma para que eles duvidassem da palavra de Deus e estivessem com medo ou mesmo tristes. Poderíamos ou deveríamos ver ansiedade, um desejo contínuo. Ora, agora, acho que agora é o terceiro dia, é agora que Jesus vai ressuscitar. Vamos lá para o túmulo dele, vamos esperar, vamos ver esse evento. Tinha que ter sido algo mais assim, mas não. O temor, a incredulidade, todas essas coisas tomaram conta do coração dos discípulos. Realmente, só podemos contar com Jesus e o poder do Espírito Santo. É nisso que a igreja está repousada. Não nesses discípulos que não são muito diferentes de mim ou de você. Mas é interessante nós notarmos também que havia muita tristeza em seu coração. Havia muita tristeza nesse momento. E de fato, sem a ressurreição de Cristo, temos de ser tristes. Sem a ressurreição do nosso Senhor, sem que as coisas tenham ocorrido conforme o plano, ou pelo menos na nossa percepção, esses discípulos estão tendo uma reação que é compatível. Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. E na perspectiva deles, isso ainda não havia ocorrido. Eles não estavam dando confiança ou depositando sua fé no que aquelas mulheres que presenciaram o anjo, ou mesmo no apóstolo Pedro, que havia ido até o túmulo e verificado que ele estava vazio, eles não deram crédito a ninguém. E ficaram presos na sua incredulidade. Ficaram presos na sua incapacidade de enxergar que diante deles estava Jesus, o Nazareno. E Jesus então vem mostrando e ensinando como eles eram incrédulos, discorrendo desde Moisés e passando por todos os profetas. Perceba que Jesus está mostrando que o Antigo Testamento é sobre ele, que toda aquela história já estava ali contada e que a cegueira deles não era só momentânea, era uma cegueira de todo um sistema religioso que se fundamentava em justiça própria, em enganos e desenganos e mais enganos e volta para trás, de um povo que ia e voltava de cativeiros, de um povo que cria e depois abandonava, de um povo que ora estava fiel e ora deixava o Senhor de lado. Nós estamos falando de uma cegueira que durava séculos, de uma cegueira que impedia a maior parte do povo de entender que ali estava o Messias. Jesus, quando conta toda a sua história, quando conta que tudo isso já estava registrado desde Moisés até todos os profetas.
E isso é interessante, o fato de que Lucas enfatiza aqui que Jesus trabalhou todos os profetas. Não foi um profeta, não foi dois profetas, não foi alguns profetas. Jesus passa por todos eles, mostrando de uma forma, podemos dizer assim, até humilhante, o tamanho da incredulidade. Ora, essa história já vem sendo contada em detalhes há tantos séculos e vocês nada aprenderam e não conseguem perceber que tudo está como deveria. Queridos, nós temos que tomar cuidado com a nossa incredulidade para que ela não nos impeça de ver a ação de Deus em nossas vidas, a própria presença de Deus em nossas vidas. A nossa incredulidade muitas vezes é alimentada pelo nosso materialismo, no desejo de ver para crer como Tomé, de tocar, de querer experiências sensoriais, coisas que apelem ao nosso sentido, ao invés de simplesmente crermos na palavra de Deus. Nós estamos falando de discípulos, judeus, homens que conheciam o Antigo Testamento e sabiam que a nação de Israel havia sido enviada ao deserto de volta, depois de 2 anos que eles caminharam pelo deserto, eles chegaram à Terra Prometida. Ouvem o relato de 12 espias. 2, Josué e Caleb, diz a eles que a terra é tudo o que Deus havia dito. Passemos o Jordão e possuamos a terra. Mas outros 10 diz que ali haviam povos guerreiros e que Deus os havia levado para uma cilada. E que essa incredulidade conduziu a nação de Israel a retornar ao deserto e foram mais 38 anos para que aquela geração incrédula morresse. E que dessa incredulidade, a geração seguinte, vendo a morte de seus pais, pudesse aprender que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A incredulidade toma conta de nosso coração quando nós deixamos de lado a palavra, nós deixamos de confiar na palavra de Deus, nós deixamos de viver pela palavra de Deus. É ali, é nesse momento que a incredulidade não nos permite ver o que está diante dos nossos olhos, que não há circunstância diante de Deus que o impeça de agir, que não há império que possa se levantar contra ele, que não há pedra num túmulo que possa impedi-lo de sair. É quando desejamos vivenciar o que deveria ser vivenciado pela fé, pela confiança, pela dependência em Deus, em sua palavra, e tentamos vivenciar isso com os nossos olhos, com nosso tato, nosso olfato, nossa audição. É aí que a incredulidade toma conta. E é aí que Jesus está ali do nosso lado. Do nosso lado, e muitas vezes nós não estamos percebendo. Não estamos vendo a mão do Senhor, não com os olhos carnais, mas com espirituais, confiando que eis aí a mão do Senhor. Eis aí a mão de Deus nos ensinando, nos instruindo, nos guardando, nos guiando, nos direcionando. Até que finalmente algo visível. E aí nós percebemos a grandeza deste rito que Cristo nos deixou, que é a Santa Ceia. O partir do pão. Algo que sempre vai remeter a nossa fé à realidade de que o nosso Redentor partiu sua carne e derramou seu sangue por nós. Quando Jesus finalmente parte o pão, seus olhos passam a enxergar que diante deles está Jesus. O sacramento da ceia é uma muleta para a nossa incredulidade. É um alimento de Deus para a nossa incredulidade que precisa tanto ver, tanto tocar. Mas Deus não dá aquilo que tanto desejamos ou da forma como desejamos. Nós não tocamos o próprio Deus.
Nós não enxergamos o futuro como um filme que passa antecipadamente. Mas ele nos dá um sinal visível para lembrarmos do fato. Jesus morreu. O Filho de Deus morreu. E nos dá uma promessa. Ele ressuscitou e por isso ele vai voltar. A ceia do Senhor é essa muleta que alimenta a nossa fé. É Deus socorrendo um homem afundado na incredulidade e que necessita tanto que Deus o socorra, que Deus transforme essa incredulidade, lhe infunda a fé, e lhe faça viver pela fé, porque é ali que somos justificados, é ali que vivemos um relacionamento verdadeiro com o nosso Senhor. Por isso, meus irmãos, procure enxergar com os olhos da fé, confiando na palavra de Deus, enxergando a história da humanidade, a história da sua vida conforme a palavra de Deus. Só assim você vai perceber que o Senhor é sempre presente, que não há circunstância, não há tristeza, não há inimigo que se levante, que signifique que Deus se afastou de nós, que Deus abandonou o seu povo. Vamos orar. Deus amado, obrigado por esses discípulos que caminharam tristes, porque de fato o Senhor não ressuscitou, se o teu Filho não ressuscitou, nossa fé seria vã. Mas, Senhor, obrigado principalmente porque eles nos mostram, ó Deus, como a incredulidade tapa os nossos olhos. Como abandonarmos e deixarmos de lado, ó Deus, o relato da Tua palavra, as Tuas promessas, as Tuas profecias, nos tornam míopes, espiritualmente falando. Tem misericórdia de nós, Senhor, e ajuda-nos, ó Pai, a refazermos a vida em conformidade à Tua palavra, em refazermos, ó Deus, todo o nosso caminho, todo o nosso entendimento da vida, confiando naquilo que Tu nos dizes e ensinas, ó Pai. Faz essa obra sobre nós, ó Deus, eu te imploro, no nome de Cristo Jesus ressurreto. Amém. Deus abençoe a todos, obrigado. Não deixe amanhã às 19 horas de cultuar conosco, o culto estará disponível. Esperamos, se Deus quiser, nada der errado, nenhum imprevisto. Ele já está disponível às 19 horas no meu canal lá no YouTube, e chama todo mundo da família, indica aí para os amigos, para que possamos todos cultuar e ouvir da palavra de Deus. Deus abençoe e até lá.